9 de março de 2016 é dia de Brasil na Libertadores. No Paraguai, Corinthians visita Cerro Porteño, tentando manter aproveitamento de 100% na competição. No Allianz Parque tem duelo de gigantes sul-americanos. Verdão recebe Nacional do Uruguai e não quer passar o mesmo sufoco do duelo com o Rosário Central. São Paulo chega à Argentina para enfrentar River Plate em jogo de vida ou morte na Libertadores. Grêmio e Galo também entram em campo. O tricolor gaúcho tem pedreira em casa contra o São Lourenço. E Galo visita o Colo-Colo, líder do campeonato chileno. Novo reforço na Vila Belmiro. Argentino, baixinho e vem do Barcelona. Mas não é Lionel Messi. E ainda, Liga Mundial de Surf começa com brasileiros em alta. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Libertadores, que promete grandes emoções. Corinthians, Palmeiras e Grêmio entram em campo nessa noite. São Paulo e Atlético Mineiro só amanhã. O Timão, o Verdão e o Galo tentam se manter na liderança de seus grupos. O Grêmio, segundo colocado, torce por um tropeço do Toluca para, quem sabe, terminar a rodada em primeiro. Já o Tricolor tem uma partida que deve definir o futuro da equipe na competição. Um jogo está sendo realizado nesse momento. Pelo grupo 8 do Corinthians, Cobresal está perdendo do Independiente Santa Fé por 2-0 no estádio El Cobre, no Chile. Confira a rodada desse meio de semana. Rosário Central e River Plate do Uruguai jogam às 7h30 em Rosário, na Argentina. No mesmo horário, em Assunção, Cerro Porteño recebe o Corinthians. Às 9h45 acontecem 3 partidas. Na Arena do Verdão tem Palmeiras e Nacional do Uruguai. O Grêmio enfrenta o São Lourenço em Porto Alegre e em São Cristóbal, na Venezuela, o Deportivo Táchira joga com o Pumas do México. Amanhã, às 7h30, o River Plate recebe o São Paulo no Monumental de Nunes. Às 9h45, na altitude de La Paz, tem Bolívar e Boca Juniors. No mesmo horário, em Santiago do Chile, jogam Colo-Colo e Atlético Mineiro. Também, 9h45, em Quito, no Equador, a LDU enfrenta o Toluca do México. E você aí de casa, vote na nossa enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber, Corinthians e Palmeiras vencem na Libertadores hoje? Sim, os dois vencem. Só o Corinthians, só o Palmeiras ou nenhum dos dois vence hoje? Acesse o site, vote o resultado. Eu dou no fim do programa de hoje. Boa noite. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Antes de qualquer coisa, gostaria de dar os parabéns para a nossa querida Anitta, que está fazendo aniversário hoje. Obrigada, Celso. 25 aninhos, 25 então, anos. Felicidades Parabéns, hoje, sempre. Parabéns, feliz aniversário. Obrigada, Celso. Sobre a sua... Vai ter comemoração, que nem na festa da irmã do Neymar. Ah, é? Fecharam mesmo uma padrão. casa noturna aí. Balada fechada. Não é fácil, não. A Anitta não é fraca, não. Então, sobre a sua pergunta, eu tenho um certo otimismo. Acho que Corinthians e Palmeiras vencem hoje. Não só Corinthians e Palmeiras, eu vou colocar... A enquete é, claro, Corinthians e Palmeiras. Os jogos de hoje. Mas eu acrescentaria também o Grêmio, porque entendo que o Grêmio deva vencer o São Lourenço hoje. Vai ser uma noite feliz para os brasileiros. Pelo menos esta é a minha expectativa. Sobre Corinthians, sobre Palmeiras e sobre o Grêmio, teremos tempo para falar sobre eles ainda hoje no Gazeta Esportiva. É verdade, Celso Cardoso, Anitta Paz, parabéns pelos seus 25 anos. E vou dizer uma coisa para você, meu querido Celso. Eu acredito que o Corinthians deve conseguir pelo menos um empate. E o Palmeiras não pode perder de jeito nenhum na arena. Então, para você, sobre o espaço na enquete, é só o Palmeiras vence. Não pode perder. Não pode perder. E olha, em São Paulo está caindo um pedaço do céu. Um negócio impressionante. A gente está ouvindo aqui. Nós só estamos ouvindo aqui os trovões e os raios. São Pedro está bravo. São Pedro está bravo. Eu não sei se foi macumba de São Paulino, né? Que pode ser também, né? Macumba de São Paulino. Olha o Toninho dizendo que foi, olha lá. Cortou pescoço de galinha lá, não sei o quê. Então, quer dizer, é duro. O Palmeiras hoje tem uma parada duríssima pela frente. Não pode perder de jeito nenhum. Hoje o Corinthians pode até se dar o luxo de perder.
porque depois ele faz 2 jogos em casa. Né? E praticamente na última rodada já vai estar definida a situação dele. Tem que tomar cuidado, que o Independente Santa Fé está vencendo o jogo, hein? Está vencendo o jogo. Mas, de qualquer forma, se o Corinthians não perder, ou se perder, ele ainda tem chance de se recuperar. Agora, o Palmeiras já fez 2 jogos em casa. No retorno, faz 2 fora. Então, quer dizer, que tem que ganhar de qualquer jeito. Pega o Nacional e pega o Rosário fora. Rosário fora. E o Rosário deu um sufoco no Palmeiras, pelo amor de Deus, imagina lá. Bom, então, é isso aí. Eu acho que o Palmeiras não pode perder de jeito nenhum, tem que ganhar na marra, e o Corinthians segura um empate pelo menos. Quem está lá no Allianz Parque agora, cobrindo todas as informações sobre esse jogo, não sei, deve estar caindo o mundo por lá. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Felipe Esboril, que está lá no Allianz Parque. Está chovendo? Não está chovendo aí não, né, Esboril? Boa noite. Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ainda não está chovendo, viu, Anitta? Ainda, porque a gente está do lado externo aqui na Rua Palestra Itália, antiga Rua Turiaçu, onde fica o portão principal do Allianz Parque. E nesse momento começam a cair algumas gotas, a chuva será forte, o céu está preto. Nesse momento, um pouquinho antes das 7 horas, por volta das 7 horas, a CET vai fechar essa rua. Ela vai ficar por exclusividade para os torcedores chegarem ao estádio Allianz Parque. Nesse momento, o Claudinei Braghini vai mostrar pra gente a movimentação dos torcedores. Já é até bastante grande. Casa cheia esta noite no Allianz Parque. Ingressos vendidos antecipadamente. Mais de 34 mil torcedores conseguiram o ingresso de forma antecipada. Ainda restam alguns ingressos, os ingressos mais caros para a Arena Allianz Parque, para esse jogo do Palmeiras contra o Nacional, às 9h45 da noite. Mas vamos falar do jogo. Palmeiras que precisa vencer para manter a liderança do grupo 2 da Copa Libertadores da América, tem 4 pontos conquistados. E é importante a gente lembrar, Anitta, que o Palmeiras enfrentou o Nacional na pré-temporada e com um time bastante diferente deste que vai entrar em campo esta noite aqui pela Copa Libertadores da América. Marcelo Oliveira fez mistério durante toda a semana, fechou os últimos treinamentos, inclusive ontem fechou o treinamento do Palmeiras, e o atacante Dudu, que estará em campo esta noite, falou em entrevista coletiva o que ele espera do Nacional do Uruguai aqui no Allianz Parque. O jogo de Libertadores é pegado, é disputado. A gente já teve a oportunidade de jogar contra esse time no Uruguai e eu acho que o estilo de jogo dele é parecido com o Rosário, de toque de bola. A gente precisa fazer 2 tempos equilibrados, né? A gente precisa equilibrar o jogo, não pode deixar o time deles atacar a gente como o Rosário atacou no segundo tempo. E a gente tem tudo para fazer um grande jogo, a equipe está bem descansada, poupou alguns jogadores. A gente precisa vencer para dar um passo muito grande para a nossa classificação. O repórter Alexandre Silvestre, ontem à noite, aqui no Allianz Parque, acompanhou o reconhecimento do gramado do Nacional, também fechado. Mistério também para os uruguaios. Reconhecimento de gramado fechado, cerrado para a imprensa, apenas para a imprensa brasileira. Os jornalistas uruguaios foram convidados pelo staff do Nacional a acompanharem bem de pertinho essa atividade aqui no Allianz Parque, na véspera do jogo desta noite contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Restou pra gente um rápido bate-papo com os caras. Uma curiosidade, imprensa é imprensa em qualquer lugar do mundo. Por que hoje só os brasileiros não puderam acompanhar a atividade de vocês aqui no campo? No, es una decisión nuestra, porque por un poco más de intimidad, de tranquilidad, es normal que se vengan a jugar un partido internacional de tan importancia como la Libertadores y puedan entrar solo los medios locales, ¿no? E vocês fizeram algo de especial nesse reconhecimento de gramado? Algum trabalho tático ou só para conhecer mesmo o estádio? No, para conocer el estadio, pero también mucha gente queremos un poco de intimidad, de tranquilidad, que también es importante. Vamos a jugar contra Palmeiras, un gran rival, contra Brasil, que son los mejores del mundo.
por lo menos eu, como penso eu, o Brasil tem muita qualidade em termos individual, jogadores, e vai ser um jogo disputado que os dois times vão querer ganhar, e esperemos que o melhor time que tem melhor parado no campo seja vencedor. Você acredita que a sua equipe tenha condições de fazer o que o Rosário realizou aqui na casa do Palmeiras no segundo tempo, jogando muito em cima, pressionando, e não empatou o jogo ou virou por detalhe? Y nunca se sabe cómo se pueden dar los encuentros, ¿no? Nosotros somos un equipo que presionamos, por lo general queremos la iniciativa, queremos el protagonismo, presionamos, también por momentos también nos sabemos defender y contragolpear. Ya veremos cómo se da el juego mañana y cómo lo interpretamos dentro del campo, que sobre todo son momentos, ¿no? O Nacional do Uruguai tem muita camisa, muita tradição, é tricampeão da Libertadores da América e tricampeão mundial interclubes. Porém, nesta edição da Libertadores, em 2 jogos, empatou 2 vezes. Complementando um pouco as informações que o Silvestre trouxe pra gente aqui, o Nacional chega sob pressão. São 3 partidas, apenas 1 gol. E o técnico Gustavo Munua deve colocar o Vitorino, conhecido da torcida do Palmeiras, como titular esta noite, até porque o zagueiro Polenta estará de fora. Nesse momento a movimentação vai crescendo aqui aos arredores do Allianz Parque, e a gente daqui a pouco, ainda dentro do Gazeta Esportiva, traz mais informações do Palmeiras, que vem com tudo para cima do Nacional para se manter na liderança do grupo 2 da Copa Libertadores da América. Inclusive uma notícia de um torcedor que teria sido esfaqueado aqui nas redondezas do estádio Allianz Parque. Aconteceu uma briga, ele está por aqui, a gente consegue vê-lo, tá tudo bem, ele tá andando, mas enfim, o torcedor sangrando bem atrás da nossa câmera aqui. A gente vai apurar o que aconteceu e traz ainda dentro do Gazeta Esportiva as informações. Combinado, Anitta? Combinado. Esboril, obrigada, viu? E você vê, mais uma notícia muito triste, de uma... Que pena, né? Porque no jogo anterior do Palmeiras foi tão ótimo. Pois é, né? Nós vimos ali a confraternização entre torcedores do Rosário e do Palmeiras, mas é uma exceção, infelizmente, o que deveria ser regra é uma exceção. O mais comum é você ver realmente torcedores se digladiando, se esfaqueando, com o rosto deformado, com o braço quebrado, isso quando realmente não perde a vida e por um motivo fútil. E o que eu sinto, é uma coisa que eu falo com muito pesar, com muita tristeza, não me agrada dar esse tipo de notícia. A gente tem que noticiar porque faz parte do exercício do jornalismo. Mas há mais de 20 anos trabalhando com jornalismo esportivo, mais precisamente 25 anos, e há 25 anos são faladas as mesmas coisas. E você não nota por parte das autoridades nenhuma medida drástica para mudar esse tipo de coisas. Você vê muitas vezes pessoas se aproveitando da situação para se eleger, sabe, para ganhar votos, mas agora, com seriedade mesmo, nós tivemos aí um estatuto do torcedor que prometia punir A, B ou C e você não vê nada. Você nunca vê a Secretaria de Segurança Pública se pronunciando, sabe, a respeito dos problemas envolvendo torcidas organizadas, nem sei se neste caso essa briga tem alguma coisa a ver com torcida organizada, estou falando de maneira geral. Então, já passou da hora de se tomar uma atitude drástica. Aí alguém falou assim para mim, como? Simples, a Inglaterra conseguiu fazer isso. Basta você ter vontade política para resolver. Agora, as pessoas são reféns. Não sei se do medo, não sei se de interesses escusos, não sei. Só sei que há 25 anos eu falo a mesma coisa e não vejo nenhum sinal, nenhuma perspectiva de mudança, Chico. Porque o trabalho aí tem que ser um trabalho mais... De inteligência. De inteligência, né? E também de punição. Exatamente, tem que haver uma inteligência policial por trás disso. Vamos lá para o Esboril, que o Esboril a gente deve trazer mais notícias a respeito do que aconteceu agora. Um torcedor teria sido esfaqueado. Fala, Esboril. Diga lá, Esboril. Oi, Chico. De novo a gente volta aqui do Allianz Parque. Não é um torcedor, é um vendedor ambulante que nesse momento veio para cá
ele estava com a camisa cheia de sangue, enfim, pressionando o corte. Os policiais até tomaram conta dele nesse momento. E uma funcionária do Palmeiras levou ele aqui para dentro. Ele não quis se identificar, não quis dar entrevista, mas ele disse que por ser ambulante, por volta do meio-dia tinha chegado aqui para montar sua barraquinha próximo ao Allianz Parque e aconteceu uma briga com outro ambulante. Esse torcedor passa bem nesse momento, ele disse que estava até com um pouco de dor só, mas estava sangrando e foi levado aqui para dentro do estádio. A situação tranquila, os policiais também não tiveram trabalho nenhum, ele veio, se apresentou normalmente andando inclusive, mas enfim, é mais uma fatalidade que acontece ao redor dos estádios. Chico. Obrigado, Esboril. Obrigado, Anitta. Bom, então não tem a ver com torcida. Não tem nada a ver com torcida. Mas ainda está válido o meu raciocínio é válido. Agora, você vê, também, os ambulantes também brigam muito entre si. Né? E acho que a prefeitura devia tomar mais cuidado porque no estado não se pode vender bebida alcoólica, né? Isso é um detalhe. Lá na Europa pode isso acontecer. Então, o que acontece? Como o Brasil tem um desemprego enorme, o cara compra uma opção de lata de cerveja e vai lá vender lá na frente do estádio. E nessa rua Palestra Itália, que era Turiaçu, agora ficam lá quase 200, 300 pessoas. Você mora ali perto, na região, né? Consomem mesmo ali, né? Não tem como. Tem bares, tá? Às vezes os bares não dão conta. Muita gente que vai lá só para assistir o jogo ali, em frente à Mancha Verde, aquele bar de Savoy fica ali na esquina, aquele trecho todo que frente ao Allianz Parque. Então, ali, o ambulante, ele passa apertado mesmo. Às vezes os caras bebem, não pagam, saem correndo. Então, se o cara for lá dar uma de gostoso ou querer cobrar o dinheiro do cara que fugiu, está roubado. Então, é assim. Mas aí é a prefeitura que tem que agir. A prefeitura tem que ter, o cara para vender tem que ter licença. Ou quem sabe o próprio clube, né? Não, aí está na rua é a prefeitura. Está na rua é a prefeitura. É proibido, não pode. Agora, é proibido. Guardador de carro também. Exatamente, não é proibido guardador de carro. E está cheio de guardador de carro lá. Que é extorsivo, né? Você quer parar o carro na rua, o cara quer ser. Ou você paga, ou paga, senão pega. Qual é o risco de voltar lá, o carro está todo riscado. Mas o clube podia também tentar entrar num acordo, né? Com a prefeitura para dar uma forcinha, já que não fazem. Porque é rua, né? A rua é pública. É pública, né? Eu sei. Então aí quem tem que cuidar da rua é o público, são as autoridades. É o setor público. Então aí, no caso, é uma coisa que... olha, a subprefeitura da Lapa, que é responsável pelo Allianz Parque, é uma das subprefeituras mais ricas que tem recursos, tem dinheiro para você fazer um bom trabalho. Não faz por quê? É má vontade política. E é má vontade política mesmo, porque dá para fazer uma fiscalização mais eficiente ali, principalmente para evitar esse tipo de coisa que os ambulantes brigam mesmo entre si. Então, brigam por espaço, né? Querem um ponto onde tem mais gente, para vender mais. Então, esse que é o problema. Agora, um erro crasso aí da subprefeitura, que faltou fiscalização. Vamos falar do Corinthians, que aposta num retrospecto para lá de favorável em confrontos contra o Cerro Porteño para somar mais 3 pontos e disparar na liderança do Grupo 8. O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, será o palco do encontro entre dois times de torcidas fanáticas. Cerro Porteño e Corinthians fazem daqui a pouco a terceira partida de ambos na fase de grupos da Libertadores 2016. Esse será o 5º duelo entre os dois times na história da competição e o retrospecto é favorável aos brasileiros, já que em 4 confrontos os alvinegros venceram 3 vezes e só perderam uma. Os corintianos marcaram 11 gols nesse embate e sofreram apenas 6. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. O primeiro jogo entre os dois times foi um baile no Pacaembu. Em 1999, Fernando Baiano chamou os paraguaios para dançar ao marcar 5 gols na incrível goleada do Corinthians sobre o Cerro Porteño por 8-2. A gente sempre pensa em entrar e fazer os gols. Hoje saíram 5, né? Eu estou bastante feliz, mas o mais importante é que a equipe saiu vencedora
e que todos venceram, não só eu. O troco paraguaio veio naquele mesmo ano no estádio Defensores del Chaco. Os brasileiros foram derrotados por 3-0. No entanto, mais de uma década depois, no ano do centenário corintiano, veio a forra no mesmo local. Ronaldo Fenômeno aproveitou uma cobrança de escanteio e garantiu a vitória pelo placar mínimo. No jogo de volta daquela Libertadores de 2010 no Pacaembu, outra vitória dos brasileiros, no entanto agora pelo placar de 2-1. Vai correndo, vai valente, vira o jogo de repente. Corinthians no meu coração. A última vez que o Corinthians jogou no estádio Defensores del Chaco foi na Libertadores do ano passado e perdeu por 2-0 para o modesto Guarani, abrindo o caminho de uma eliminação nas oitavas de final, depois de outra derrota em Itaquera. Dessa vez, a Fiel espera sair do Paraguai com um resultado positivo. Vale a liderança do grupo na competição e quem vencer caminha com tranquilidade para avançar à próxima fase. Bom, e sem querer fazer nenhum mistério, o técnico Tite definiu a equipe para o confronto contra os paraguaios. Na tarde de ontem, o Corinthians fez um reconhecimento do gramado do estádio Defensores del Chaco, palco da partida de logo mais contra o Cerro Porteño. Após a atividade, o treinador Tite revelou todo um trabalho de inteligência da comissão técnica corintiana, responsável por analisar os adversários. Uma série de movimentos, uma série de posicionamentos que a gente vai elencando, o Cifute traz para mim e eu repasso individualmente para os atletas, ou eu, o Kleber, ou o Fernando, ou o Matheus, ou o Carilli. A gente passa para os atletas para dizer como é importante esse movimento, isso vai acontecer, essa situação. Normal. O treinador confirmou também os 11 titulares para o terceiro jogo do time na Libertadores. Cássio segue no gol, Fagner na lateral direita, Felipe e Iago vão formar a dupla de zaga e o Wendel é o responsável pela lateral esquerda. No meio de campo, Bruno Henrique será o cão de guarda da defesa. Luca fica mais aberto pela direita, enquanto Guilherme e Rodriguinho são os responsáveis por armar as jogadas. O meio de campo fica completo com a presença de Giovanni Augusto na esquerda. Isolado no ataque, André será o camisa 9. O Corinthians é o líder do grupo 8, com 6 pontos, e o Cerro Porteño ocupa a segunda posição, somando 4 pontos. Bom, Corinthians e Cerro, o tempo passa, né, Chico? Aqueles 8-2 no Pacaembu. Você estava fazendo o jogo. Estava narrando. Estava narrando o jogo. Estava pondo voz, né, vamos dizer assim. E de quebra ainda fui... narrei o jogo lá no Pacaembu mesmo. E de quebra ainda depois fui entrevistar o Fernando Baiano. Você perguntou quantos anos eu estou fazendo hoje. Quantos anos você tinha? 25. Você lembra? Não lembro. Nem tô com a cabeça meio... Eu lembro quanto eu tinha naquela época. Não lembro, não. Mas vamos falar do jogo, né? Melhor esquecer. Não lembro. Mas voltando... Eu não sei qual é o problema de ficar velho, né? Essa sociedade tem um preconceito com isso. Eu estou muito feliz com meus 45. Faz parte da vida, claro, né? Mas continue o seu raciocínio. Sim, você estava falando dos 8-2. Pois é. O Corinthians, eu acho até que tem um certo favoritismo hoje contra o Cerro, apesar do jogo ser em Assunção, pela competitividade que o time tem apresentado nessa temporada. O Corinthians, sob o comando do Tite, é um time muito disciplinado. E o mérito é todo do Tite, não se discute isso. Falei no jogo contra o Independente Santa Fé, e repito aqui, o Tite já faz por merecer um busto. Lá, ou em Itaquera, ou em Parque São Jorge, porque realmente ele consegue tirar leite de pedra. É um time que está sendo montado agora, perdeu uma partida na temporada, em jogos oficiais, para o Santos, mas numa condição adversa, porque poupou a maioria dos titulares e tal. Enfim, se tudo correr tranquilamente, o Corinthians pode voltar de Assunção hoje com pelo menos um empate. Mas eu acredito na vitória e o Corinthians deve encaminhar a classificação do jogo de hoje. E gozado, e você vê que os dois paraguaios do Corinthians não vão estar em campo, pelo menos não começam, né? Que é o Balbuena, que foi contratado há pouco tempo. E Romero. E o Romero.
Aliás, o Romero é a coisa mais engraçada do mundo, que dizem que contrataram o Romero errado, né? Que, na verdade, deviam ter contratado o irmão dele. Ele tem um irmão gêmeo que é a cara dele, só que chama Oscar o Romero. E ele chama Ángel Romero. Tá bom esse espanhol, hein? Tá bonito, Você está aprendendo com você. E aí o que acontece? Acontece que trouxeram o cara errado. Mas, de qualquer forma, ele está no banco. Quando ele chegou lá, adivinha quem a imprensa procurou para entrevistar? Ele, lógico, né? O Romero, foi sucesso. Balbuena titular da seleção paraguaia. Diga-se de passagem. Mas, enfim, eu acredito num jogo bastante disputado. Você viu pelo retrospecto aí que o Corinthians, com times melhores, já quebrou a cara lá no Em Assunção? Em Assunção. O ano passado perdeu para o Guarani. Assunção? Assunção, né? Perdeu lá para o Guarani. Por 2-0. Foi uma falha do Cássio, uma falha do Felipe, né? Algo atípico. Mas você vê que não leva muita sorte ali, né? Então o empatezinho tá bom até demais. Tá bom até demais. De 3, não vamos cobrar muito do Corinthians, não, porque esse Corinthians que está aí está em formação, está com dificuldade de engrenar o time ainda. Sentiu saudade do Ronaldo quando você viu ele fazendo aquele gol lá? Senti. E foi gozado, que eu me lembro quando ele fez esse gol, porque ele não estava fazendo nada no jogo, né? E aí, então, os caras deixaram ele solto, porque ele estava gordo, muito acima do peso, quase encerrando a carreira. Aí, a primeira bola que bobearam, ele botou para dentro. Aí, ele fez esse gol e foi substituído. Pra você ter uma ideia como ele estava jogando mal. Né? Aí eu me lembro que as manchetes... Era o Mano Menezes, o técnico. Era o Mano Menezes. Aí, eu me lembro que as manchetes todas lá no Paraguai eram fenômeno es fenômeno. Eles deram. Que imagina, o cara caindo aos pedaços, com dor de tudo quanto era lugar, e ainda sobrou a bola, ele foi lá e tocou para dentro, né? Era um jogador fenomenal. Ontem teve bola rolando pela Copa Libertadores da América. O destaque foi o Atlético Nacional da Colômbia, que com grande festa da torcida bateu o Peñarol do Uruguai. Celso Cardoso, fazia tempo que eu não via uma Libertadores tão disputada e equilibrada. Você vê que não tem ninguém goleando, não tem ninguém sobrando, ninguém está sossegado, ninguém está tranquilo. O Corinthians mesmo ganhou 2 jogos de 1-0. Quer dizer, você vê que o Palmeiras empatou 2-2, ganhou de 2-0 aqui no sufoco. O São Paulo... Não diz bem o que foi o jogo. Não diz nada o que foi o jogo, diga-se de passagem, que se fosse levar ao pé da letra o que aconteceu em campo, era para o Rosário ganhar de uns 4 aqui entre nós. Nem que fosse 4-1, mas era para o Rosário ganhar. Até os jogadores do Palmeiras admitiram isso. Aconteceu isso com o Corinthians no ano passado, quando ganhou o jogo do São Lourenço lá também na Argentina, e só deu o São Lourenço. Se fosse 4-1 para o São Lourenço, não seria nenhum absurdo. Seria nenhum absurdo, e o Corinthians ganhou o jogo lá de 1-0. Acontece isso na Libertadores. Mas veja o equilíbrio técnico desse campeonato, né? E isso aí é legal, porque a próxima fase é que o bicho pega, né? É bom prestar atenção em alguns times. A gente já viu o Rosário jogando bem contra o Palmeiras, apesar de ter perdido o jogo. E é bom também observar esse Atlético Nacional. Há muito tempo o Atlético faz boas campanhas, da Colômbia, de Medellín especificamente. Faz boas campanhas, é um belo time. É o time que era dirigido pelo Osório. O time que era dirigido pelo Osório. O Rincon, não sei se eu vou falar certo, mas um dos filhos do Rincon estava jogando no Nacional. Eu não sei se continua ou foi para outro clube, mas é um dos filhos do primeiro casamento dele, né? Que deve estar com 22, 23 anos agora, mais ou menos. E um dos filhos do Rincon, grande Rincon, camisa 5 do Corinthians, fez história, levantou a taça de campeão do mundo. É o único colombiano campeão do mundo, né? De futebol. É o único colombiano. Campeão, não, mas é verdade. Não tem nenhum colombiano campeão do mundo. O Rincon levantou a taça de campeão do mundo. O Rames Rodrigues foi campeão com o Real Madrid. Quem? O Rames Rodrigues. Mas o Rames Rodrigues foi agora. O Rincon muito tempo antes. Não conta o Rames Rodrigues. Oi? O Rincon, só para botar uma graça. Pois não. Uma vez tem uma crise danada no Corinthians, campeão do mundo, o Ricardo, o Rincon brigado com o Edilson, com o Marcelinho. Aí, entrevistando o Rincon, perguntei, e aí, Rincon, o que está acontecendo no Corinthians? Muita fofuca. Muita fofuca. Ave Maria, aqui, eu vou te contar uma coisa, o Rincon era por respeito, né? O cara impunha respeito. Então, depois do Rincon, o outro volante que apareceu e marcou a época no Corinthians foi o Ralf. Para você ver como é difícil você arrumar um bom volante. O Rincon fazia de segundo volante, de volante. Fazia segundo volante, mas quando joga, uma jogada de camisa 5.
Era 8. Era 8 o Rincon e 5 o Vampeta. Os 5 eram o Vampeta. Às vezes eles invertiam. Né? Mas eu vou te falar uma coisa. Olha o respeito que impunha o Rincon, né? E aí depois o Ralf. E o Ralf era volante. O Rincon fazia muita falta. O Ralf nem cartão vermelho levou o ano passado. E jogando de volante e marcando. Se o mar ajudar... Chega de fofoca. Se o mar ajudar, nessa noite começa o Mundial de Surf. A primeira de 11 etapas da Liga Mundial acontece em Gold Coast, na Austrália. E mais uma vez os brasileiros chegam muito fortes para a disputa. Vai começar o Mundial de Surf. E dessa vez o Brasil vem mais forte do que nunca, com a moral nas alturas. Depois do inédito título de Gabriel Medina em 2014, seguido pela conquista de Mineirinho em 2015, a tempestade brasileira vem com a força de um ciclone. Os 7 brasileiros que disputaram a elite ano passado e conquistaram 6 das 11 etapas do circuito contam com a chegada de mais 3 compatriotas que também querem surpreender. Tem o retorno do experiente Alejo Muniz, o talento de Caio Ibelli, que arrepiou as divisões de base, e o power surf do paulista Alex Ribeiro. Mas não é só de novidades que vive a Liga Mundial de Surf. Tem também Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo e com seus modestos 44 anos nas costas ainda demonstra que tem muito surf para gastar. E falando em campeão, o australiano Mick Fanning, que já venceu o circuito 3 vezes, decidiu dar uma pausa. Ele vai disputar apenas as 2 primeiras etapas da temporada e depois vai tirar um tempo com a família. This year I'm going to take some time off and just sort of regroup and restoke the fire. I've been in a title race for the last 4 years in a row, and it takes a big toll on your mind and your body. And so, yeah, just going to try and do some select events and see how everything's looking for 2017. Se Mick Fanning vai dar uma pausa, tem gente que não quer desacelerar nem um pouco. É o caso de Ítalo Ferreira, brasileiro que ganhou o prêmio de estreante do ano em 2015 e que também está de olho nessa taça aí. E se levarmos em conta o ano passado, a maré anda bem favorável para o menino de Ubatuba Felipe Toledo, que faturou 3 etapas e terminou na 4ª posição no ranking. Tudo sobre esse início da Liga Mundial de Surf você confere no Gazeta Esportiva. E aí, você está gostando do programa? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Voltamos a falar da Copa Libertadores. Depois de um clássico pra lá de quente contra o Internacional no último domingo, o Grêmio tem outro desafio complicado nessa noite. O tricolor gaúcho pega o São Lourenço na Arena em partida que pode isolar o Grêmio na liderança do Grupo 6. Após um Grenal quente no último domingo, o Grêmio volta as atenções para a Libertadores. O clássico já acabou e nós temos que andar para frente. No chamado Grupo da Morte, o mais embolado da competição até aqui, o tricolor gaúcho recebe o São Lourenço na Arena e busca a 2ª vitória no torneio. É um jogo decisivo para o encaminhamento de uma vaga à próxima fase, né? E o torcedor também está bastante animado com isso. Atual vice-líder do grupo, com 3 pontos conquistados, o Grêmio não contará com o meio-atacante equatoriano Miller Bolanhos, que fraturou a mandíbula no polêmico clássico de domingo. Everton e Henrique Almeida brigam pela vaga. O Everton me dá a vitória pessoal, me fecha bem o setor, tem a finalização, entra na área com o Henrique na frente. Né? Eu tenho a presença dele sempre próximo da área, um jogador que finaliza de média distância, né? e que vai empurrar as linhas do adversário para trás, com um jogador de definição também dentro da área. Em caso de vitória, a equipe de Roger Machado dormirá na liderança do grupo, ultrapassando o atual líder Toluca, que só joga amanhã contra a LDU no Equador.
Bom, o grupo do Grêmio, melhor, é um grupo muito difícil. Então o Grêmio começou muito mal, perdendo o Toluca fora de casa, com um homem a mais em campo. E aí se redimiu contra a LDU, 4-0. Disse aqui no começo do programa, continuo com a mesma sensação, o Grêmio deve vencer a partida de hoje contra o São Lourenço. Mas mesmo assim, assume a liderança, mas tem que esperar o jogo do Toluca amanhã, e não há nada que possa iludir o torcedor caso o Grêmio vença hoje. Por quê? Porque são 2 partidas em casa, contra a LDU e hoje contra o São Lourenço. Só que virou a página, o Grêmio já vai jogar um São Lourenço na Argentina, recebe o Toluca, que queira ou não é uma partida muito difícil, e ainda tem a LDU lá no Equador. Quer dizer, jogar com a LDU na altitude de Quito também não é bom negócio. Então, realmente, a vida do Grêmio não está fácil, não. Se classificar para a próxima fase, vai fortalecido porque realmente escapou no grupo da morte. E tem outra coisa, né? Vai jogar contra o time do Papa, né? Mas o time do Papa o time do Papa é um time abençoado, né? Não é fácil. Os caras falam assim, pô... Era o time do Balsa. Era o time do Balsa. Pois é, para você ter uma ideia. Como é importante o Papa torcer para um time. Porque o time só foi campeão da Libertadores porque era o time do Papa. Não é verdade? Não, e nunca havia sido campeão da Libertadores de passado. Não pode rir do Balsa, não, que o Balsa deu ao São Lourenço. Mas eu acho que não pode rir o único título da Libertadores da história. Você não pode cometer esse sacrilégio de rir do Papa, porque o time só foi campeão por causa do Papa. Esse é o Papa mais legal que já existiu. É um Papa super legal, bacana, humilde, é um Papa dos pobres, o na Papa verdade. É pop. O Papa é pop, e esse é pop mesmo. Esse é um Papa pop. Até do terceiro mundo ele que é argentino, né? Então ele é um cara legal. E por isso desse mesmo, Papa eu sou fã. Vai dar São Lourenço. Meu xará, Francisco. Vai dar São Lourenço, o Pancho. Meu Santo Pancho. E em Santiago, capital do Chile, o bicho também vai pegar, viu? O Atlético Mineiro com 6 pontos conquistados e aproveitamento de 100%, enfrenta amanhã o líder do campeonato chileno, Colo-Colo, que está 2 pontos atrás do Galo no grupo 5 da Libertadores. Os atleticanos chegaram hoje no Chile e falaram sobre o confronto desta quinta-feira. Eu acho que vai ser um confronto muito difícil. Colo-Colo tem grandes jogadores, um time que já vem trabalhando há tempo, então vai ser muito difícil. Sabemos que é um time grande, um time que está num bom momento e jogando em casa é muito forte, mas nós estamos bem e venimos aqui para tentar levar alguma coisa para Brasil. É um grande equipo, não? Se está jogando uma competição tão difícil que a Libertadores, sabemos que vamos enfrentar muita dificuldade, mas o equipo está bem. Gostei do Robinho falando em espanhol. Bonitinho, né? Fofinho. Jogou no Real Madrid, Espanha, né? Volvemos agora para o Allianz Parque, onde o repórter Felipe Esboril está a postos para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Nacional do Uruguai. Boa noite de novo, Esboril. Olha, Anitta, a antiga rua Turiaçu, agora a Palestra Itália, já está totalmente fechada para carros. A melhor maneira de se chegar aqui ao Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, é mesmo pelo transporte público. Às 7 horas da noite, os portões do Allianz Parque se abrem para os mais de 34 mil torcedores que estarão presentes esta noite na partida contra o Nacional do Uruguai. O Palmeiras que precisa de uma vitória para se manter na liderança do grupo 2 da Libertadores e se vencer a partida de hoje, quebra um jejum de mais de 6 meses sem vencer 3 partidas consecutivas. Palmeiras que venceu o Rosário na semana passada, no final de semana venceu o Capivariano pelo Campeonato Paulista e tem a expectativa de vencer o Nacional para quebrar esse jejum de 6 meses. Palmeiras que deve ser escalado daqui a pouco pelo técnico Marcelo Oliveira, com o Fernando Praz no gol, Lucas, Thiago Martins, era a dúvida, Thiago Martins ou mesmo o Roger Carvalho, deve ser, a tendência é que Thiago Martins esteja na zaga ao lado do Vitor Hugo. Na esquerda, Zé Roberto. No meio-campo, Thiago Santos, Jean, Robinho e Dudu. Na frente, Gabriel Jesus e Cristaldo, que veio se ganhando a movimentação no time, foi ganhando a chance de ser titular, já foi titular nas 2 últimas partidas, fez gols, agradou e deve continuar no time titular esta noite aqui no Allianz Parque. Amanhã todos os detalhes dessa partida aqui dentro do Gazeta Esportiva. Tá bom, Anitta? Tá bom, Esboril, muito obrigada pelo ótimo trabalho, bom descanso.
O São Paulo viajou na manhã de hoje para Buenos Aires, onde amanhã enfrenta o River Plate em partida que pode complicar a vida do tricolor na Libertadores. Na chegada à capital argentina, o zagueiro Maicon falou com a imprensa. Sabemos que vai ser um jogo bastante importante amanhã. A cobrança, quando não vem os resultados positivos, ela sempre vai vir. Agora cabe a nós responder lá dentro de campo. A equipe está bem ciente do que pode fazer amanhã. Treinamos bem durante a semana toda. E esperamos conseguir o nosso objetivo que amanhã, que é os 3 pontos, e nos deixar um pouco mais tranquilo na competição. É claro que a diretoria, como nós também não estamos satisfeitos com alguns resultados que às vezes acontecem, e a gente está trabalhando para corrigir os erros que a gente tem cometido. Um jogador que não gosta de cobrança não serve para jogar no São Paulo. São Paulo é um time grande, São Paulo é um time que tem que ter cobrança. A gente vê isso como cobrança, tem que ter cobrança. Então, um jogador que não estiver preparado para receber cobrança não merece estar vestindo essa camisa. Então, eu vejo essa cobrança como uma motivação a mais para a gente. Tem que ter cobrança, sim, com certeza. Temos 4 zagueiros disponíveis para o jogo de amanhã. Independentemente de quem vai jogar amanhã, eu acredito que vai ser um São Paulo muito forte, tanto defensivamente como ofensivamente. E se ele optar por mim e por Lugano, ou por mim e por Rodrigo, ou por Rodrigo e Lugano, que seja, eu tenho certeza que o São Paulo vai estar preparado para o encontro de amanhã. Jogo dificílimo para o São Paulo, muito. Chico. O clima não é nada favorável, né? A pressão, diretoria cobrando, torcida cobrando, o futebol muito longe daquilo que se espera. A retrospectiva não ajuda. O Bausa, dos últimos 6 jogos, perdeu 6. Para o River Plate. Acho que ganhou 1 em 10. Ganhou 1 em 10. Quer dizer, coitado do Bausa. Mas numa dessa, de repente, Caleri vai lá, faz um gol, São Paulo vence e um abraço. Mas é depender muito do acaso, né? Do acaso, da conspiração divina. Da conspiração divina, né? A gente estava falando do Papa aqui. Você dá só com a bênção do Papa. Aí é só com a bênção do Papa mesmo, não tem outro jeito. De repente iluminar o caminho do balsa. Eliminar o caminho do balsa lá. Dar uma bênção ali e os caras começaram a jogar bola. O que é difícil, né? O cara, por mais religioso que seja, por mais crente na palavra de Deus, ele não vai aprender a jogar futebol da noite para o dia, né? Então, esse que é o problema, né? O São Paulo está, de um tempo para cá, com treinadores ruins, né? E sem padrão de jogo nenhum. E não é de hoje. Depois que saiu o Muricy Ramalho, todo mundo criticava o Muricy Ramalho, mas o Muricy, pelo menos, tinha um padrão de jogo. Esse agora, depois dele, ninguém mais teve. Chico, olha, então, quer dizer que aí é complicado. Eu tenho o maior respeito pelo Balsa. Vou te explicar por quê. Ninguém ganha 2 Libertadores por acaso. Claro que pode ter alguns fatores que de repente facilitaram, né? Mas, poxa vida, ganhou com a LDU e com o São Lourenço, não ganhou com o super time. Mas ganhou. Então, o que me chama a atenção é técnico para time pequeno. Mas que sabe jogar fechadinho, sabe? Ocupar os espaços. Eu acho que falta isso pro São Paulo. É vontade, realmente. É que sobra no Corinthians, por exemplo, dos jogadores do Corinthians. Disciplina tática, doação em campo. É isso que falta. Mas é que tá. Mas aliás, o Gustavo disse isso ontem. Coração. Você tem razão, mas só que tem um problema. Isso aí você não consegue da noite pro dia. O Corinthians já vem basicamente nos últimos 6 anos com 2 treinadores muito parecidos, o Mano Menezes e o Tite. Sai um, entra outro. Então quer dizer que isso, com exceção do Adilson, do Adilson que foi alguns jogos e depois foi mandado embora. Mas sempre Tite, Mano Menezes, que tem um sistema de jogo parecido. Sim. Então quer dizer que é isso que dá padrão e que dá personalidade para o time. Você está sem a sua voz da consciência, então tem 20 segundos. Tenho 20 segundos sem a voz de consciência? Vou dizer uma coisa para você. Vai dar Corinthians e o Palmeiras hoje, se bobear, perde. E o São Paulo? Acabou o tempo. Paulo? O São Paulo? O São Paulo, meu Deus do céu, até eu vou rezar para o São Paulo. Bom, como vocês estão vendo, o jogo é decisivo para o São Paulo e apesar do técnico Edgardo Balsa conhecer muito bem o rival de amanhã, o retrospecto dele, essa é para você, hein, Celso, contra o River Plate, não é nada bom. Esse é o nosso destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Como técnico, El Patón enfrentou o River 19 vezes, empatou 6, perdeu 12 e ganhou apenas uma vez quando ainda comandava o Rosário Central no torneio Clausura de 99. As estatísticas foram levantadas pelo site argentino Goleamos e publicadas pelo diário Olé. Pelo São Lourenço, o último clube que o Balsa comandou, foram 6 jogos e 6 derrotas para os milionários.
Para mais notícias sobre a Libertadores da América, acesse lá gazetesportiva.com. No Santos, o técnico Dorival Júnior segue aproveitando a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que só volta a campo no próximo sábado contra o Água Santa no Pacaembu. Hoje foi dia de apresentação de novo reforço para a sequência da temporada. Vinícius Rodrigues acompanhou. O Santos treinou na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé e no campo uma novidade, um novo reforço. Você de casa, sabe quem é? Ele é argentino, nasceu na cidade de Rosário, é baixinho, atacante, joga pela ponta do campo e vem do Barcelona da Espanha. Você, torcedor santista, deve estar pensando, é o Messi? Não dessa vez. Apesar das coincidências, a contratação da vez tem nome e sobrenome. Maxi Rolón, que era jogador da equipe B do time catalão. Na apresentação, a camisa de número 31, que era de Marquinhos Gabriel, foi passada ao atleta pelo dirigente do clube, Dagoberto dos Santos. Desejamos ao atleta sucesso, seja bem-vindo a Santos, ao Santos Futebol Clube, e que você pontue a sua carreira com bastante eficiência aqui no clube. Muito contente por estar agora nesse grande clube como o Santos. Eu estou muito contente porque era um clube que eu via desde pequeno. E a verdade é que sempre quis vir para cá. Quando perguntado sobre a comparação com o melhor jogador do mundo, o hermano foi contundente. Eu não gosto desse negócio de me compararem, porque o Messi é único. Eu não tenho quase nada igual, essa é a verdade, mas tudo bem. Agora, prestação de serviço ao torcedor santista. Como você prefere ser chamado? Maxi? Maxi Rolón ou só Rolón? Não, Maxi melhor. Maxi. Sim. Ok, uma pergunta. Qual setor do campo você acha que você se encaixa melhor? Me gusta por afuera, pero más por el lado izquierdo. O contrato de Maxi, o novo ponta esquerda do Santos, vai até o fim desse ano de 2016. Nos primeiros passos do atleta na Vila Belmiro, ele mostrou habilidade. Resta saber se o jovem de 21 anos encaixará no time de Dorival Júnior. Agora é o branco, hein? Resultado final da nossa enquete de hoje no gazetesportiva.com. Corinthians e Palmeiras vencem na Libertadores hoje? Só o Palmeiras, 52%. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? Volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, com mais notícias, claro, do mundo do esporte. Hasta luego. Boa sorte pro Rolón. Palpite, hein? Rolón? Rolón? Maxi Rolón. Maxi Rolón. Rolón.